escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, turminha! Tudo joinha com vocês? Olha, o tempo passou muito rápido. Da outra lição que eu fiz com vocês até hoje, achei que o tempo voou. Mas vamos lá, revistinha na mão, Bíblia na mão. Hoje nós vamos falar da lição número 12. Pois é, tá aí com a sua revistinha? Vamos ver o título nela? Como falar de Jesus sem ofender as pessoas. Ofender, pensa nessa palavra. Como que a gente conversa com as pessoas? Pois é, para falar sobre assuntos aleatórios, qualquer tipo de assunto, a gente já precisa prestar atenção para não ofender ninguém, não é verdade? Não pode deixar ninguém triste. Agora, quando a gente tem uma opinião e a outra pessoa tem uma opinião bem diferente, às vezes a gente quer que ela engula a nossa opinião a todo custo, não é assim? É, mas esse não é um bom método para estar falando de Jesus para as outras pessoas, não. Bom, antes de mais nada, antes da gente começar, vamos nos preparar com muito amor e carinho e fazer uma oração, porque sem a ajuda do nosso Deus, nós não somos nada, nós não conseguimos nada. Ok? Vamos lá? Senhor Jesus, obrigado por mais esse estudo, ó Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos de poder estar estudando a Tua Palavra, de poder estar aprendendo cada vez mais sobre a Tua vontade, sobre os Teus ensinamentos, e nos capacite, Senhor, a transmitir essas verdades para as outras pessoas. Não importa quem sejam as pessoas, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece, pessoas que estão muitas vezes precisando te conhecer, Senhor, e nós temos que ter coragem para falar as boas novas de Cristo, tudo que o Senhor fez na nossa vida, tudo que o Senhor faz na nossa vida. Nós precisamos ter coragem para falar para as outras pessoas. Nos dê essa coragem, Senhor, nos dê amor, nos dê capacitação para estar falando para qualquer um que precise ouvir a Tua voz. Usa-nos, Senhor, de acordo com o Teu querer. É isso que eu lhe peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Ok, para começarmos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 3, do versículos 15 e 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vamos entender esse versículo. Acompanhe aí comigo. Começa dizendo: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Nós temos que ter Cristo no nosso coração como Senhor da nossa vida. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança. Olha esse termo, razão da esperança que há em vós. Então, a razão da nossa esperança, quem é a razão da nossa esperança? É Cristo, é Jesus. E nós temos que estar capacitados em responder. A gente responde o quê? Perguntas. Então, quando as pessoas têm dúvidas, quando as pessoas perguntam
Por que que nós temos essa esperança? Por que que nós acreditamos nesse Jesus, nesse Deus que nos ama tanto? Nós precisamos saber explicar. Não adianta falar, porque sim não é resposta. Nós precisamos estudar a palavra, estudar a Bíblia, para poder estar apto para dar essa resposta. E continuando no 16, fazendo todavia, porém, com mansidão e temor. Esse temor não é de medo, não, é de respeito, ok? Com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Sabe o que isso significa? Que se nós tivermos um comportamento adequado, de acordo com a vontade de Deus, as pessoas que nos difamam, aquelas que tiram sarro, lá vai um crente, olha, ele não bebe, ele não fuma, ele não vai em festinha. Essas pessoas que isolam às vezes a gente, mesmo na escola, quando vocês frequentavam a escola, né? Porque agora, com essa pandemia, tudo com aula online, né? Mas um dia, se Deus quiser, a gente vai voltar a se encontrar. Mas às vezes até na aula online, às vezes até nas mensagens, quando você troca alguma mensagem, algum comentário que você faz com os amigos, às vezes você percebe que tem gente que não fala com você, que parece que não vai com a sua cara. Pois é, às vezes eles não vão com a nossa cara mesmo, porque a gente é diferente. Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Bom, todas essas pessoas que tiram sarro da gente, essas pessoas que nos tratam diferente ou fica fazendo um pouco de bullying, né, com a gente só porque a gente fala que é filho de Deus ou porque a gente fala que vai na igreja nos domingos e etc. Eles vão ter que prestar conta disso. É isso que está dizendo aqui. Eles vão prestar contas, se não aqui nesse mundo, lá no céu. Porque uma hora todo mundo vai ter que se encontrar com Jesus para dar a satisfação. Agora, se eles vão ficar no céu já é outra história, não é mesmo? Mas todo mundo vai se encontrar, eu creio nisso, que todo mundo vai se encontrar com Deus no dia do juízo. Aí os bons vão receber o galardão, que é o lugar que já está preparado no céu, e os maus vai passar apertado. Aí a gente já sabe o que vai acontecer com os maus, né? Pois é. Agora vamos analisar o termo. A razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança é Jesus. Então, se nós temos que falar da razão da nossa esperança, a esperança de que Jesus vai vir nos buscar, de que quando a gente morrer, a gente vai ter um lugar lá no céu, que tem um lugar que está preparado. Lembra? Jesus veio ao mundo porque Deus nos amou demais. Ele mandou o filho dele, o único filho dele ao mundo para nos salvar. Jesus morreu na cruz, pagou o preço do nosso pecado e nos deu a salvação. E ele ressuscitou, ele não permaneceu morto, ele ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus. E vai nos resgatar um dia todos nós vamos nos encontrar novamente. Essa é a razão da nossa esperança. Isso é o porquê que nós acreditamos em Deus. Só que é assim, eu acredito, você acredita, mas tem muitas pessoas que a gente fala e aquilo não entra na cabeça dela. Ela não quer acreditar naquilo. Não desanime. O nosso papel é falar de Jesus para as outras pessoas. Quem vai convencê-las que elas estão no caminho errado, ou se elas estão no caminho do pecado, quem convence elas não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Nosso papel é falar. O Espírito Santo de Deus é que vai conscientizá-las que elas estão erradas e precisam mudança de vida. Bom, para isso nós precisamos falar do Evangelho de Cristo. É difícil falar com as pessoas sobre as boas novas, sobre o Evangelho.
Muitas vezes nos falta coragem. Por isso que precisamos pedir a Jesus para nos capacitar nisso. Sozinho a gente não consegue. Sempre é difícil falar com as pessoas, porque a gente quer ser aceito entre os amigos. A gente não quer que ninguém fique zombando da gente. A gente quer ser popular. A gente não quer ficar isolado, não é mesmo? Vamos dar uma olhada num versículo lá em Mateus. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Está escrito assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É Jesus que disse isso para os seus próprios discípulos. Tá lembrado? Jesus escolheu 12 pessoas, 12 discípulos que se tornaram seus amigos, que caminhavam dia a dia com ele. Eles vivenciaram tudo o que acontecia na vida de Jesus. Eles aprenderam muita coisa com Jesus, porque eles eram amigos, eles estavam sempre juntos. Quando Jesus deu essa ordem, fazei discípulos, vamos pensar sobre isso. Jesus era Deus na forma humana. Ele ensinou 12 pessoas e pediu que essas 12 pessoas também formassem discípulos. Mas não era só eles, isso vem até hoje para todos. Então, os discípulos fazem discípulos, que fazem mais discípulos, que fazem mais discípulos, e a palavra de Jesus, as boas novas, serão anunciadas em todas as nações, em todos os países, para todo mundo ficar sabendo. É isso que Jesus queria quando ele disse: Ide, fazei discípulos. Mas como fazer isso? Eu sei que eu preciso falar de Jesus, mas é muito difícil, eu não consigo. Como que eu vou fazer? Não se desespere. Vamos seguir alguns pontos. Primeiro, tenha consciência que nós somos chamados para dar razão e não ter razão. Quando a gente está conversando com uma pessoa, não importa o assunto, a gente não precisa sempre ter razão, ok? Quando se trata da palavra de Jesus, das boas novas de Jesus, nós não temos como fazer a pessoa engolir aquilo que a gente quer ensinar para ela. A gente fala, ela aprende se ela quiser. Bom, muitas vezes há um real interesse da parte da pessoa em saber o que fazer, em saber mais sobre Jesus. Ela quer ter respostas. Então, por isso que eu estou dizendo que nós precisamos dar razão. Então, nós temos que dar um motivo, nós temos que dar uma resposta que satisfaça a curiosidade dela e responder às suas perguntas, para ela aprender de Jesus também, assim como um dia nós aprendemos. Pessoas pensam diferente umas das outras, mas Jesus, quando ensinou também a grandes multidões, nunca se envolveu em discussão. Ele falava sempre calmamente, tranquilamente. Se virar discussão, é porque já perdeu o rumo certo. O segundo ponto é que somos chamados para santificar a Cristo em nosso coração. Bom, Jesus não precisa de fã-clube. Ele não é como uma pessoa famosa que quando eu vejo na televisão, eu amo tanto que eu passo até mal. Não, Jesus não é assim. Jesus sabe que eu existo. Jesus me ama tanto, tanto, que ele morreu na cruz no meu lugar. Ele pagou o preço do pecado no meu lugar. Então, eu preciso ter essa convicção, esse amor imenso, mas eu tenho isso para mim, mas eu tenho que passar isso para as outras pessoas também. As outras pessoas precisam saber disso. Terceiro ponto é que nós devemos estar preparados para responder.
Quando nós falamos de Jesus, muitas pessoas podem ficar curiosas. Às vezes as pessoas ficam até curiosas porque eu falo, eu frequento aquela igreja lá, tal. Aí as pessoas falam assim, comigo já aconteceu com você? Você vai naquela igreja, mas aquela igreja é diferente. O que vocês fazem lá, hein? Por que vocês vão no domingo de manhã e à noite, hein? Uma vez só, quando vai lá, não é suficiente? Eu não posso ir só uma vez na semana? O que vocês tanto fazem lá? Enfim, as pessoas têm muitas perguntas, muitas curiosidades. Às vezes, é até interessante, né? Mas, para a gente poder dar as respostas certas, não só do que a gente faz lá, mas o que a gente estuda lá, o que a gente aprende lá naquela igreja, naquele templo, a gente precisa também conhecer a palavra de Deus, senão a gente não vai conseguir ensinar as outras pessoas. A gente só pode falar daquilo que a gente sabe, não é verdade? Em quarto lugar, o quarto ponto é que nós devemos ensinar com mansidão e respeito. Sim, nós temos que respeitar a opinião das outras pessoas, porque muitas não concordam com a gente. Mas precisamos também ter muita calma, porque mesmo que você diga para ele, desculpa, mas você está fazendo tal coisa e tal coisa errado, não é assim que está dizendo na palavra de Deus, não é assim que está na Bíblia. Olha, ela pode ficar brava e aí ela pode querer brigar com você, mas sempre seja calmo, sempre seja tranquilo, não entre na discussão, porque isso não vale a pena. Precisamos respeitar a opinião das outras pessoas e principalmente precisamos ficar atentos a oportunidades de falar de Jesus para as outras pessoas. Nós precisamos ficar atentos aos problemas das outras pessoas. Às vezes o seu amigo está tão triste, então você pode chegar nele e conversar, falar, viu, percebi que você está mais triste hoje, você está com algum problema? Você quer que eu faça uma oração por você? Ou então, você quer que eu faça uma oração junto com você? E aí, não há vergonha alguma, tá? Em você falar com essa pessoa e fazer uma oração por ela, para Deus interceder na vida dela. E aí, quem sabe, você consegue uma grande oportunidade de estar falando o quanto Deus nos ama e ama Ele também. E se ele ficar mais disposto a aprender, esteja você disposto também a ensiná-lo. Quinto ponto, compartilhe a nossa esperança. Afinal de contas, não podemos ser egoístas achando que a esperança é só minha ou só sua. A esperança não é nossa, só nossa. A esperança é de todos os filhos de Deus. Precisamos compartilhar isso com as outras pessoas, com qualquer um. Pode ser da escola, pode ser pessoas mais velhas, pode ser pessoas mais novas. O importante é falar de Jesus, das boas novas, para qualquer pessoa que precise. Na última lição que eu estudei com vocês aqui, pela Escola Bíblica Virtual, foi a lição 8. E o versículo que era para ser decorado, guardado na mente e no coração, estava lá em 1 Timóteo 4:12, que é assim: ninguém despreze a tua mocidade, antes, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na esperança. Você acompanhou essa lição? Paulo estava dizendo a Timóteo que era um moço, que ele deveria ser padrão no comportamento, na forma de falar, na forma de amar. Então, o versículo de hoje para nós guardarmos na mente e no coração, parece uma continuação daquele, só que não. Ele está em Filipenses, vamos abrir a nossa Bíblia? Ele está em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, e diz assim: vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta,
na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse versículo está dizendo para sermos irrepreensíveis. Significa que as pessoas não precisarão ficar chamando a nossa atenção. Nós precisamos ser sinceros, nada de mentira, nada de falar coisa que não tem nada a ver. Filhos de Deus inculpáveis. Tentar não cair na onda do pecado, né, gente? Porque a geração pervertida e corrupta é toda essa geração que está aí fora. Nós, como filhos de Deus, precisamos orar para permanecermos sempre no caminho que Deus nos ensinou, no caminho que Jesus nos ensinou, no caminho dos ensinamentos que estão na Bíblia. Por isso que precisamos estudar a Bíblia para saber a vontade de Deus e assim ficarmos longe do caminho do pecado. E no finalzinho do versículo, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O mundo está em trevas, o mundo é uma escuridão só de pecado. Nós precisamos ser luzeiros, brilhar a luz de Cristo. Se nós permanecermos sempre debaixo da vontade de Deus, debaixo dos ensinamentos de Deus, o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas ações vão ser diferentes do mundo. Então, elas vão brilhar e todos vão ver que esse brilho, essa diferença, essa coisa especial que tem na nossa vida é Cristo. E muitas vezes as pessoas vêm nos perguntar e aí você tem o pretexto e a oportunidade de estar falando sobre as boas novas de Jesus para quem veio te perguntar. Vou deixar um desafio para vocês para esta semana. Aliás, um desafio é para esta semana, que é pegar a revistinha, olha a nossa revistinha aqui, ler o roteiro da semana. Opa, abri na lição errada aqui. Fui fechar a revista, agora abri na lição errada aqui. O roteiro das leituras, leia um pedacinho desse por dia. Aí você vai conseguir assimilar e lembrar da nossa aula de hoje. Se você ler um versículo desse do roteiro da semana, cada dia você lê um pedacinho, você vai estar sempre lembrando da nossa lição de hoje. Esse é o desafio para a semana. Agora eu tenho um desafio a longo prazo, para a vida. Escolha 2 pessoas. De todo mundo que você conhece um montão de gente, escolhe somente 2. 2 pessoas. Pense, 2 pessoas aleatórias. Podem ser suas conhecidas, assim, de você conversar sempre com ela. Ou pode ser uma pessoa que você só vê meio de longe. Tanto faz. Ore por essa pessoa. Ore para que Deus amoleça o coração dela. E ore também para que Deus capacite você e te dê oportunidade de falar com essa pessoa. De levar uma palavra, um versículo que você tem decorado, de repente você pode estar usando para falar com essa pessoa, ok? Ore para que você possa evangelizar, que você possa ter oportunidade de falar das boas novas de Cristo para essa pessoa. E aí você vai pôr em prática tudo que nós falamos aqui hoje, ok? Um beijo para vocês, uma ótima semana e até a próxima lição da nossa revistinha. Fiquem com Deus. A cada passo que eu dou, posso contemplar o teu favor. Sinto o Senhor perto de mim, com o teu amor sem fim, sempre pronto pra me ajudar, bem disposto a me consolar. Jesus, tu és tudo para mim, eu não sei viver sem ti. Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida?
preciso estar em ti. Te dou meu melhor, de tudo que sou. Entrego minha vida em tuas mãos. Prometo viver só para ti e te dar meu coração. Obedecer os teus mandamentos é o meu prazer. Tu és tudo para mim. Eu não sei viver sem ti, Jesus. Sempre pronto pra me ajudar, bem disposto a me consolar. Jesus, tu és tudo para mim. Eu não sei viver sem ti. Para onde eu irei se só tu tens as palavras?